E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem em casa. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 89 de matemática, mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Confere comigo. Veja só, não esqueça de fazer as suas atividades do Google Classroom. Todas as atividades que os professores deixaram e a atividade obrigatória da aula de hoje, que é o que valida a sua presença, tá? Aqui está lá, correspondente ao vídeo, ao slide da aula de hoje, tá bom? Não esqueça também do seguinte, se você não tem acesso ao Google Classroom, está acompanhando pela televisão, não esqueça de fazer as suas atividades e levar na escola para os professores poderem fazer a correção, tudo bem? Feito isso, vamos começar. Nessa aula, nós vamos fazer vários exercícios e estudar também a questão da área de quadriláteros. Mas para a gente falar de área de quadriláteros, eu preciso voltar lá atrás um pouquinho e te dizer o que a gente fez na aula anterior e ver o que nós vamos fazer hoje bem direitinho. Então, confere comigo. Olha só, na aula anterior nós retomamos as características dos quadriláteros, né? O número de diagonais, o número de ângulos internos. Nós resolvemos alguns exercícios envolvendo os ângulos internos dos quadriláteros, tá? E uma propriedade fundamental é a seguinte, que a soma dos 4 ângulos internos do quadrilátero, qualquer que seja ele, desde que seja convexo, é 360. Então essa é uma ideia que a gente vai repetindo nos exercícios. E tem também as outras propriedades que nós estudamos, os paralelogramos, os trapézios, a classificação de cada quadrilátero, reconhecer cada desenho como sendo um quadrilátero diferente, tá bom? Então esteja atento com isso. Vamos continuando então. Hoje nós vamos falar de área dos quadriláteros, como eu já tinha dito antes. Mas antes, eu preciso recordar com você, o que significa determinar a área de uma figura? Veja a primeira opção. Medir a superfície delimitada por curvas ou poligonais fechadas. Medir a superfície, certo? Ou então, segundo, medir o comprimento total da curva ou da poligonal fechada. Poligonal fechada é o polígono, tá? A poligonal é quando a figura é aberta, quando é para ser um polígono, mas é uma figura aberta. E quando eu fecho a poligonal, eu tenho uma poligonal fechada, eu tenho um polígono, tá bom? Então, veja qual das duas opções é a melhor e eu já volto com a resposta. Qual era a melhor opção daquelas que foram dadas como definição de área? Vamos rever? Dá uma olhadinha ali comigo. Ó, medir a superfície delimitada por curva ou poligonal fechada. A poligonal, gente, eu vou repetir para você, é uma figura formada por segmentos de reta. Se eu fechar a figura, eu tenho uma poligonal fechada ou um polígono. Se eu não fechar a figura, eu tenho vários segmentinhos, um ligado no outro, mas a figura é aberta, um poligonal aberto. E a curva é uma linha que não é dividida em segmentos de reta, certo? Curva fechada. Para nós, é o que interessa ali para calcular a área. Então, eu te pergunto, calcular a área é medir a superfície delimitada pela curva fechada ou pela poligonal fechada? Ou então é medir o comprimento da linha? O comprimento do contorno? Calcular a área é medir a superfície. A área é medida de superfície. Quando eu falo de superfície, eu estou falando de plano, tá? E o que é um plano? Um plano é uma superfície reta e, matematicamente, é uma superfície reta e infinita. Tá? Então, por exemplo, atrás de mim tem o plano do quadro. Quando eu falo de plano do quadro, matematicamente eu teria que imaginar esse quadro se estendendo infinitamente na direção em que ele está. Tá? E quando eu peço a medida dessa área, eu quero o quê? A medida que está dentro desse contorno, a medida que está dentro dessas linhas. Tá bom? Então a resposta correta é seria a primeira opção ali, tá? Então eu marquei um X
na opção que está errada. Então, a segunda opção está errada. A opção correta é a primeira. Medir a superfície delimitada por curvas ou poligonais fechadas, tá bom? Então, eu risco essa daqui, ó. Tá? Marque a primeira, beleza? Quando nós queremos calcular a área, desejamos determinar a medida da superfície plana delimitada por uma curva fechada ou por uma poligonal, figura formada por vários segmentos de reta. Essa poligonal tem que ser fechada. E uma poligonal fechada é um polígono. Tá? Então a área é justamente isso, calcular a medida que existe dentro, nessa superfície, dentro do contorno. Tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, quero que você pare um pouquinho e anote essa informação, porque ela é uma informação importante. E a gente já continua. E aí, pessoal, anotou essa informação aqui? Então vamos dar continuidade agora. A gente precisa lembrar de mais algumas coisas de área antes de continuar. Para calcular a área, nós dividimos a região plana em partes de área conhecida. Então veja só, para eu determinar o tamanho de uma superfície, eu preciso dividir essa superfície em pedaços cujo tamanho eu conheça. E é por isso que quando a gente começa a estudar as áreas, a gente começa pela área mais elementar, que seria o quê? A área de um quadrado. Como é que eu defino a área do quadrado? A medida do lado vezes a medida do lado. Ou seja, lado vezes lado ou lado elevado a 2. Por isso que esse expoente 2 a gente chama de quadrado. Porque ele está relacionado com quem? Com o número vezes ele mesmo, que corresponderia à área de um quadrado. Certo? Então a gente começa sempre por essa medida aqui. Então agora eu paro novamente a aula para você anotar essa informação, porque é uma informação importante. E a gente já continua. Então, pessoal,
Tendo essa informação da área do quadrado, a gente vai carregar essa ideia para calcular a área das outras figuras. Então veja só. O que seria para nós 1 centímetro quadrado? 1 centímetro quadrado é a área de um quadradinho que tem 1 centímetro de lado. Então agora você tem noção. Pega a tua régua em casa, se você tiver uma réguinha, veja lá quanto que é 1 centímetro. Né? Do risco do 0 da régua até o risco do 1. Né? Então faz um quadradinho daquele tamanho ali. A área daquele quadradinho é o que você chama de 1 centímetro quadrado. Da mesma maneira, 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro. 1 quilômetro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 quilômetro por 1 quilômetro. É claro que 1 quilômetro quadrado, os lados não são desse tamanho aqui que eu representei com a mão, né? Mas a ideia é essa, tá? Então anote isso porque isso é importante. Então, olha só, assim como 1 centímetro quadrado é um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro de lado, o que vai ser 1 metro quadrado? A área de um quadrado de 1 metro por 1 metro. Certo? Anote essa informação porque é uma informação importante.
Então veja só, um metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro, certo? Agora, quantos centímetros quadrados cabem em 1 metro? Vamos dar uma olhadinha. 1 metro quadrado é a área de um quadrado de lado 1 metro, certo? Só que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado é a área de um quadrado de 100 centímetros por 100 centímetros. Então, quantos centímetros quadrados cabem em 1 metro quadrado? 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado cabem 10.000 quadradinhos empilhados de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, essa informação é uma informação importante, tá? Às vezes, você precisa fazer uma transformação. Uma área tal está em metros quadrados e eu quero saber quanto é em centímetros quadrados. É só multiplicar por 10.000, dos 10.000 centímetros quadrados. Agora, se é ao contrário, eu tenho uma área em centímetros quadrados e eu quero transformar em metros quadrados. Aí eu tenho que dividir por 1.000, tá? Da unidade maior para menor, do metro quadrado para o centímetro quadrado, eu multiplico por 10.000. Agora, ao contrário, do centímetro quadrado para o metro quadrado, eu divido por 10.000, beleza? Então tá ali. Agora anote essa informação porque é importante. É a última anotação por enquanto. Então, olha só, agora que você fez a sua anotaçãozinha, vamos continuando. Quero falar agora para você sobre a área de um retângulo. Eu desenhei um retângulo aqui, usando uma malha quadriculada, para você perceber essa noção de dividir a área em pedaços menores. Imagine que cada um desses quadradinhos é um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Ou o contrário, 5 centímetros de largura e 3 de comprimento. Lembra que a gente sempre tem falado que comprimento e largura não tem distinção. Só se eu estivesse falando de altura. A altura tem distinção, que sempre é perpendicular à horizontal. Certo? Então tá bom. Aí eu te pergunto o seguinte, se esse retângulo está dividido em quadradinhos de 1 centímetro quadrado, qual é a área desse retângulo afinal? Pense um pouquinho para a gente ter a resposta daqui a pouco.
E aí, pessoal, vocês já têm uma resposta para a área desse retângulo que eu pedi? Tenho certeza que sim, né? Contou lá os quadradinhos, tem uma noção mais ou menos? Vamos pensar um pouquinho nas ideias que estão associadas ao cálculo dessa área. Olha lá comigo. Suponha que o retângulo foi desenhado com divisões de 1 centímetro, como eu já falei para você. Assim, suas dimensões são de 3 centímetros e 5 centímetros, certo? Qual é a área desse retângulo? A gente pode contar os quadradinhos, então você vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 15 quadradinhos ou 15 centímetros quadrados. Essa vai ser a área da minha figura, beleza? Veja só, repare o seguinte, que esses 15 centímetros quadrados não seria a mesma coisa que eu fazer 3 centímetros vezes 15 vezes 5 centímetros? Então eu poderia simplesmente multiplicar as dimensões do retângulo para obter a área desse retângulo? Sim. Tá? Podemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Tá? Então 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. Tá? Então a gente pode criar uma fórmula para calcular essa área desse retângulo. Você até já conhecia essa fórmula de quando nós estudamos polinômios, quando nós estudamos expressões algébricas, mas eu volto com ela agora. A área do retângulo vai ser o quê? Comprimento vezes largura ou base vezes altura. E por que a altura é escrita com H? É convenção. Todos os livros de matemática mostram a altura do retângulo como escrito como H, certo? Mas se você for olhar aí no teu dicionário de inglês, se você for olhar, por exemplo, no Google, né, ou tiver contato com a professora de inglês lá no mural do Google Classroom, você vai ter a ideia do seguinte. A palavra altura em inglês, por exemplo, ela começa com H. Eu não vou dizer qual é a palavra e não vou tentar pronunciar, mas dá uma pesquisadinha e você vai ver que a palavra começa assim. E muitos livros nossos de matemática, eles têm origem aonde? Em livros de idioma inglês, ou livros de idioma francês. Mas isso lá muito antigamente. Hoje em dia os livros que nós temos no Brasil são os livros escritos por professores brasileiros. Mas os primeiros livros que eu vi no Brasil, eles vinham de outros países. Então, a gente acaba usando essa letra trocada aí. Em vez de usar A para altura, a gente usa H. Até porque em geometria, a gente usa A para aresta. Já usa A para área. Então, usar A em tudo quanto é coisa não dá certo. Então, a gente troca ali a altura por H mesmo. Por isso que fica B vezes H. Beleza? Então, 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Então, a nossa área, 15 centímetros quadrados. Eu coloquei o 16 por quê? Porque 16 seria ali o quê? O perímetro, né? 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. 16 centímetros e não centímetros quadrados é o perímetro desse retângulo. Agora, nós vamos voltar lá atrás um pouquinho, quando a gente conversava sobre polinômios, binômios, expressões algébricas. Eu tenho um retângulo aqui para você, porque seria muito fácil você fazer a área de um retângulo de 8 por 4, de 3 por 6. Então, vamos trocar os lados por polinômios. Então, nesse exercício, eu tenho um polinômio 5 mais t e o polinômio 6t menos 1 como dimensões desse retângulo. Qual é a área dele? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, lembraram como é que resolve a operação com polinômio? Vamos retomar aqui no quadro como a gente vai calcular essa área quando as dimensões são polinômios. Dá uma conferida comigo. Olha só, você tem um retângulo de dimensões 5 mais t e 6t menos 1. Então a área vai ser o quê? Comprimento 5 mais t vezes a largura, 6t menos 1. Então como é que fica? Propriedade distributiva, não esqueça. 5 vezes o 6t, 30t. 5 vezes menos 1, menos 5. T vezes 6t dá mais 6t ao quadrado. Não esqueça da regra de sinais. E mais com menos é menos. T vezes 1, t. Agora é só você juntar os termos semelhantes. Dá uma olhadinha. Eu vou começar escrevendo o termo com expoente maior, que é 6t ao quadrado. 30t menos t, 29t. E o menos 5 no final. Essa é a área do meu retângulo. 6t ao quadrado mais 29t menos 5. Beleza? Então, note o seguinte. Que a gente usou ali uma ideia antiga, né, que é a questão dos polinômios, a gente já tinha estudado. Retomamos essa ideia de distributiva, multiplicação de binômio por binômio. E agora, a gente está juntando tudo. A área de quadrilátero, na época do polinômio a gente fez a mesma coisa, agora a gente volta ao contrário, né? Usa polinômio para calcular a área de retângulo. Beleza? Vamos conferir a resposta ali. Ó, aqui eu fiz fora de ordem, né? Mas você pode colocar ordenado, ó. 6t ao quadrado mais 29t menos 5. Tudo bem? Vamos ver qual que é o próximo exercício. O próximo exercício é a área de um quadrado, de lado 5m menos p. Não é 5m de 5 metros, é 5m mesmo, m é a parte literal, tá bom? Como é que eu calculo a área de um quadrado? 5m menos p, que é o lado, elevado ao quadrado. Lembra lá de produto notável, quadrado da diferença? Como é que eu faço? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Feito isso, resolve o exercício e a gente já volta com a resposta. Então, olha só, pessoal. Esse exercício, ele pedia a área do quadrado, que tem lado 5m menos p, certo? Eu vou usar para resolver esse exercício o produto notável. Você pode usar distributiva se você não lembrar da fórmula, beleza? Então, olha só. A área é igual ao lado ao quadrado. Como é que eu faço isso mesmo?
quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? O menos eu não incluí porque o menos ele já está mudando esse sinal aqui, tá? Então a gente já faz direto. Então olha só. 5m ao quadrado vai dar quanto? 5 ao quadrado, 25. E o m fica ao quadrado. 2 vezes 5 é 10. Repete o m e repete o p. Mais p ao quadrado. Então aqui está a área desse quadrado. Se você tivesse feito por distributiva, 5m menos p vezes 5m menos p, daria exatamente a mesma coisa, tá? Então, primeiro termo vezes o primeiro vezes o segundo, como eu fiz o anterior, dá na mesma. Eu só usei aqui o produto notável para a gente lembrar como é que fazia, como é que usava o quadrado da soma e tudo mais, beleza? Mas o resultado, por aqui ou por aqui, é exatamente o mesmo, beleza? Então, veja só. Nós usamos aqui nesse exercício produto notável, que é um assunto importante que a gente viu lá em polinômios, tá? Então, se você esqueceu dessa parte, volta o teu caderno umas folhas para trás e reveja essas fórmulas que a gente já conversou, tá bom? Então, olha lá, o meu quadradinho amarelo, 5m menos p, tá aqui, ó, feito pela distributiva, dá uma olhadinha lá, tá? 5m ao quadrado menos 10mp mais p ao quadrado, beleza? Então, tá aqui o exercício, a área do quadradinho amarelo. Continuando. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a área do paralelogramo. O paralelogramo eu desenhei também na malha quadriculada para que vocês percebam algumas coisinhas, tá? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, para entender a área desse paralelogramo, eu vou recortar esse triângulo aqui, que na tela eu pintei de verde. Mas você pode fazer esse experimento em casa, desenha o paralelogramo e recorta depois o triângulozinho para fazer como eu fiz. Esse triângulo verde aqui, eu vou pegar e eu vou encaixar ele aqui embaixo. Então, olha como é que fica a figura. O que formou ali? Formou um retângulo. Olha só, a base do paralelogramo não é, a base do retângulo não é a mesma que a base do paralelogramo? Sim. E a altura do retângulo não é a mesma altura do paralelogramo? Sim, também. Então, a área do paralelogramo é a área de um retângulo com a mesma base e com a mesma altura. Como é que eu concluí isso? Recortando esse triângulo que estava sobrando desse lado e juntando do outro lado. Certo? Então dá uma olhada de novo na figura. E agora nós vamos escrever a área desse paralelogramo. Olha só. Note que o triângulo destacado e recolocado faz com que o paralelogramo seja um retângulo. Ó, destaquei o retângulo e juntei aqui. Ou o triângulo e juntei aqui. Formou o quê? Formou um retângulo com a mesma base e a mesma altura do paralelogramo. Logo, a área de um paralelogramo corresponde à área de um retângulo de mesma base e mesma altura, tá? Então tá aqui, ó, área do paralelogramo, base do paralelogramo, altura do paralelogramo, lembra que a altura ela é sempre perpendicular, certo? A base. E a área vai ser o quê? Base vezes altura. Preciso que você tenha esse esquema no seu caderno. Então eu paro agora para você poder anotar isso, tá bom?
Então veja, a área do paralelogramo vai ser o quê então? Base vezes altura. Agora eu tenho um exercício para você treinar essa ideia. Eu tenho aqui um paralelogramo em que a base mede 7 centímetros e a altura mede 4 centímetros. Qual é a área desse paralelogramo? Calcula aí e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, qual é a área desse paralelogramo aqui do exercício? Eu tenho uma base 7 centímetros e uma altura 4 centímetros. A área do paralelogramo é o quê? É base vezes altura. Se a base é 7 e a altura é 4, 7 vezes 4, 28 centímetros quadrados. Beleza? Vamos conferir a resposta? Então, olha lá. 7 vezes 4, 28 centímetros quadrados. Bem tranquilo o exercício, né? Vamos fazer mais um. Na letra B, agora, eu tenho monômios como medida dos lados. Ó. 6p ao quadrado Q e 4pq. Certo? Quanto que dá a área desse paralelogramo? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, quanto que deu a área desse paralelogramo? Ah, é mais difícil porque é monômio nas medidas? Não, não é. A ideia é sempre a mesma, tá? Vamos usar as propriedades de monômio para chegar no resultado. Dá uma olhadinha lá comigo. Eu tenho 4pq de altura e 6p ao quadrado Q de base. Então, como é que vai ficar? Dá uma olhadinha lá. Ó. A área é base vezes altura. A base é 6pq, p ao quadrado Q, e a altura é 4pq. 6 vezes 4 é 24. P ao quadrado vezes P é P ao cubo. Q1 vezes Q1, Q ao quadrado. Da onde Q1, professor? Lembra que o Q, como não tem expoente, é 1. Então, 1 mais 1 é 2. Lembra que quando você multiplica potências de mesma base, soma os expoentes, tá bom? Repete a base Q e soma os expoentes. Então, dá 24P ao cubo, Q ao quadrado. Beleza? E agora, eu tenho um quiz para você. Dá uma olhadinha comigo. Um paralelogramo tem sua altura duplicada. Assinale a alternativa correta. Letra A sua área quadruplica? Letra B, seu perímetro quadruplica? Letra C, sua área duplica? Letra D, o seu perímetro duplica. Veja qual é a resposta correta e eu já volto para conferir. E aí, galera, tudo certinho? Resolveu esse exercício? Como é que ficou? Esse exercício lembra um pouquinho as aulas mais para trás ainda, quando a gente estava estudando equações literais, olhando ali alguns tipos de equações, alguns problemas. A gente volta aqui agora com a área de paralelogramo, tá bom? Então, olha só. Tem duas alternativas aqui que eu vou tirar de uma vez. Vamos ler o exercício de novo. Um paralelogramo tem sua altura duplicada. Assinale a alternativa correta. A altura do paralelogramo, ela não altera qual dimensão? Ela não afeta diretamente o perímetro. Não existe uma relação entre a altura do paralelogramo e o perímetro do paralelogramo. Porque o perímetro são as medidas horizontais e as medidas inclinadas, e a altura é uma perpendicular. Então, eu não posso relacionar diretamente os dois fatos. Então, as alternativas com perímetro eu risco fora. Mas e a área? Bom, será que a área quadruplica ou será que a área duplica? Vamos deixar esse mistério no ar. Qual é a resposta correta? Sua área duplica. Agora a gente vai entender por quê. Dá uma olhadinha. Olha só. Eu vou chamar de área 1 o paralelogramo normal, com a base B e a altura H. Base B e a altura H, certo?
Qual que vai ser a área desse paralelogramo? Base vezes altura. Aí eu vou lá e duplico a altura desse paralelogramo. Então vai ter o quê? A base vai ser igual, vou chamar de área 2. A base é igual, mas a altura é 2H. Multiplicando isso tudo, eu tenho o quê? 2 vezes BH. Só que o BH não é a área 1? Sim. Então eu concluo o quê? Que a área 2 é 2 vezes a área 1. Ou seja, a área 2 é o dobro da área 1. Voltando no exercício, a área duplica. Para eu quadruplicar a área, eu teria que dobrar a altura e dobrar a base. Faça o experimento você. Dobre a altura e dobre a base. E veja o que acontece com a área. A área vai quadruplicar. Beleza? Então, nesse quiz, a área duplica. Certo? Muito bem. Então, o que nós vimos hoje? Nós estudamos a área do quadrado, a área do retângulo e a área do paralelogramo. 3 áreas diferentes, tá? E nós retomamos conceitos de área utilizando polinômios, utilizando os monômios, tá? Essa parte anda junto, tá? O que eu puder fazer com os números, eu posso ali estar trabalhando com os polinômios também, beleza? O que nós vamos ver na próxima aula? Aula de losango e área por decomposição de figuras, tá? Então não perca a próxima aula porque a gente vai ter 2 assuntos aí bem diferentes, que é a área do losango e a área por decomposição de figuras, beleza? Lembre-se de retomar todas essas informações que eu pedi para você anotar no caderno, fazer os exercícios direitinho e a gente se vê então na próxima aula, beleza? Até lá!